na última aula, eu estava falando com vocês a respeito da acentuação gráfica. Nós vimos o conceito de oxítona, de paroxítona e de proparoxítona. E eu disse para vocês que quando a palavra for oxítona e ela terminar em A, E, O, em ou ens, ela sempre será acentuada. Sempre. Então, terminou em uma dessas letras aqui, ela tende a receber um acento, né? Por isso que nós vimos, por exemplo, a palavra cajá. Eu preciso acentuar a palavra cajá. Por quê? Porque a sílaba tônica é a última, então ela é uma oxítona que terminou na letra A. Então, eu preciso acentuar. Mas se eu tenho a palavra caju, por exemplo, eu tenho como sílaba tônica mais forte o ju. Ela é uma oxítona, mas eu acentuo neste caso? Não. Por quê? Porque é uma oxítona que terminou em U. Não terminou em A, em E, em O, em EN ou em ENS. Então eu não acentuo. As paroxítonas tem várias que podem ser acentuadas, como eu disse para vocês na aula anterior, né? Terminando de várias formas. Para simplificar, qual é a dica que eu dou? O que eu acentuo na oxítona, eu não acentuo na paroxítona. Então, se eu tenho uma paroxítona que termina em A, eu não vou acentuar. Se eu tenho uma oxítona que termina em E, se eu tenho aqui a palavra moleque, como eu coloquei na última aula, molé, a penúltima sílaba é mais forte. Então, ela é uma paroxítona. Mas é uma paroxítona que terminou em E. Então, eu não vou acentuar. Na última aula, eu parei neste exemplo aqui, de item. Tem a palavra item. O I é a sílaba mais forte. Então, ela é uma paroxítona que terminou em. Eu vou acentuar? Não, eu não acentuo. Por quê? Eu acentuo a oxítona terminada em em. Logo, eu não acentuo uma paroxítona que termine assim em em. Tenho aqui a palavra táxi. A sílaba tônica mais forte é o tá. Então, é uma paroxítona. Uma paroxítona terminada em i. Eu vou acentuar? Sim. Então, aqui eu tenho de colocar o acento. Para ti. O ti é a sílaba mais forte, a tônica. Então, eu tenho uma oxítona terminada em i. Eu acentuo a oxítona terminada em i? Não. Então, para ti não tem acento. Aracaju. O ju é a sílaba mais forte. Oxítona. Oxítona terminada em u. Eu acentuo? Não acentuo. Agora, eu tenho aqui, bem interessante essas duas palavras. As pessoas erram demais. Eu tenho a palavra coco, que é a fruta. E tenho a palavra cocô, que são fezes. Uma eu acentuo, a outra não. Como que eu vou saber? Eu vou pela sílaba tônica. Aqui eu tenho uma fruta. Vamos dizer que aqui é a fruta. Coco. Coco. O primeiro co é a sílaba tônica, mais forte. Então ela é uma paroxítona que terminou em o. Eu posso acentuar? Não. Porque eu acentuo quando é oxítona terminada em o. Paroxítona não. Então se for fruta, coco, não tem acento. Agora, cocô, que são as fezes. Cocô. O último co é mais forte. Então, eu tenho uma oxítona que terminou em o. Por isso que eu tenho que acentuar. Agora, vocês podem perguntar assim, e a palavra história? História, eu sei que tem acento. É uma palavra o quê? Ó, história. É uma palavra paroxítona. Ah, mas é uma paroxítona terminada em A. E você disse que não pode acentuar. Mas aqui é uma pegadinha. Por quê? Porque é uma paroxítona, na verdade, terminada em ditongo. Ditongo é quando nós temos ali, como vocês aprenderam, que nós temos as vogais A, E, I, O, U. Mas dentre essas vogais, nós temos o I e o U, que às vezes podem ser semivogais, quando elas são pronunciadas de uma forma menos intensa, mais fraca. Quando eu falo história, o A é vogal, saindo forte. Mas o I nós chamamos de semivogal. Quando esse encontro acontece de vogal
vogal e semivogal, ou de semivogal e vogal, isso tem um nome, é um ditongo. Então eu tenho aqui uma paroxítona terminada em ditongo, por isso que é acentuado. Da mesma forma de relatório, eu tenho que acentuar aqui, é uma paroxítona. Se você pensar, como eu coloquei ali, você vai pensar assim, é uma paroxítona terminada em O. Então não tem acento? Tem, porque na verdade ela não terminou só em O, ela terminou em um ditongo. Então eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Para finalizar então, proparoxítona, ok, porque todas são acentuadas. A dificuldade é na acentuação quanto à oxítona e paroxítona. Mas aí você já sabe. Se a oxítona termina em A, E, O, e aqui eu falo que é micaretê, porque antigamente eu falava assim, aê, 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 O. Foi mal, desculpa. Então é o A, E, O, E ou Eis, você vai acentuar. Se for uma paroxítona que terminar em uma dessas letras, não acentua, porque é igual flamenguista e vascaíno. O que tem em um, não tem em outro. Parei também, brincadeira. Então não acentua. Se for qualquer outra letra ou quaisquer outras letras, você vai acentuar. Aí depois a gente vai ver algumas atividades para que vocês possam fixar esse conteúdo. Até a próxima aula.